tudo bem? Este é o episódio 36 de Fichamento. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos explorar juntos o livro America for Americans, A History of Xenophobia in the United States, escrito por Erika Lee. Este é um livro que revela de forma minuciosa como a xenofobia é um fio condutor presente ao longo da história americana, muitas vezes camuflado em discursos de patriotismo, segurança e soberania, mas que, na verdade, moldou profundamente as políticas de imigração, cidadania e identidade nacional. Nosso ponto de partida é uma reflexão que pode parecer desconfortável. Se os Estados Unidos são uma nação de imigrantes, como se explicam as tantas barreiras e os tantos muros, físicos e simbólicos, erguidos contra aqueles que vêm de fora? Desde os primeiros colonos alemães no século XVIII até as mais recentes ondas de imigração latina e muçulmana, Erika Lee nos leva a uma jornada através de um padrão perturbador. A América, ao mesmo tempo em que acolhe e expulsa, ao mesmo tempo em que celebra a diversidade, teme e rejeita o diferente. O que isso nos diz sobre a real identidade americana? E mais importante, o que isso nos diz sobre como construímos nossas próprias fronteiras, sejam elas geográficas ou emocionais? Ao longo deste episódio, a gente vai percorrer essa contradição, provocando algumas perguntas essenciais. Será que estamos, enquanto sociedade, cientes dos ciclos repetitivos da história? Ou estamos presos em uma espécie de amnésia histórica, que nos impede de enxergar o quanto o medo do estrangeiro molda nossas decisões, nossos comportamentos e, mais insidiosamente, nossas políticas públicas? O livro começa com uma constatação poderosa. A xenofobia não é um acidente na história dos Estados Unidos, algo que aparece de forma esporádica, mas sim uma constante que atravessa séculos, sempre ressurge em momentos de crise e nunca se dissipa completamente. Essa reflexão nos leva a questionar: quantas vezes não somos nós mesmos, no nosso cotidiano, cúmplices desse medo do outro, sem sequer perceber? Erika Lee nos mostra que a xenofobia nos Estados Unidos está profundamente enraizada na própria construção do conceito de cidadania. Quem tem o direito de ser chamado de americano? Quem define o que é ser americano de verdade? Desde as primeiras colônias até os dias atuais, as leis de imigração, as políticas de cidadania, os discursos políticos sempre criaram categorias: cidadãos de primeira classe e outros que ficam à margem. E aqui surge uma pergunta importante para o ouvinte. Quando falamos de pertencimento, estamos realmente dispostos a incluir todos, ou estamos perpetuando uma hierarquia invisível de quem merece ou não fazer parte? Ao traçar a história da xenofobia, Lee nos apresenta o caso dos chineses no século XIX, cujas políticas de exclusão foram tão severas que reverberam até os dias de hoje. Aqui surge um ponto interessante. Toda vez que um grupo é marginalizado, a sociedade cria justificativas que parecem racionais. Nos séculos passados, a justificativa era que os chineses eram uma ameaça à economia e à cultura americana. Hoje, discursos semelhantes são ouvidos sobre outros grupos de imigrantes, e a pergunta que devemos nos fazer é: o quão racionais são essas justificativas? Até que ponto usamos o racional como uma máscara para um medo profundo e irracional do outro? E o mais inquietante é que, como o livro argumenta, esses padrões de exclusão têm pouco a ver com a realidade. Estudos mostram repetidamente que imigrantes, inclusive os não documentados, têm menos probabilidade de cometer crimes do que cidadãos nativos. No entanto, o medo do estrangeiro continua sendo um tema dominante em campanhas políticas e em discursos de segurança nacional. Será que, como sociedade, não estamos sempre em busca de um inimigo externo para desviar o foco de nossos problemas internos? Agora, pensemos juntos sobre o papel da economia nessa equação. Erika Lee destaca um ponto fascinante. Enquanto os imigrantes são frequentemente vistos como uma ameaça, a economia americana ao longo da história dependeu e ainda depende da mão de obra imigrante. Mas há uma ironia cruel aqui. O sistema capitalista muitas vezes explora esses trabalhadores marginalizados, ao mesmo tempo em que os mantém numa posição de precariedade, prontos para serem descartados a qualquer momento. É o caso dos trabalhadores mexicanos, por exemplo, que historicamente foram considerados essenciais para a agricultura e a construção civil, mas ao mesmo tempo foram retratados como uma ameaça à sociedade americana. Isso nos leva a uma reflexão crítica. Quantas vezes o medo do imigrante é fomentado para esconder o verdadeiro problema?
Até que ponto a xenofobia é uma cortina de fumaça para desviar nossa atenção das verdadeiras raízes da desigualdade social e econômica? O livro de Lee nos faz pensar se estamos olhando para o alvo errado. Talvez o imigrante não seja a causa do desemprego ou da precariedade, mas sim a vítima de um sistema que busca lucros a qualquer custo, enquanto nos faz acreditar que o outro é o problema. Erika Lee também nos mostra como a xenofobia é usada como ferramenta política. Ao longo da história dos Estados Unidos, líderes políticos têm se aproveitado do medo do estrangeiro para ganhar poder e apoio popular. Esse tipo de retórica é recorrente, seja na exclusão dos católicos no século XIX, dos chineses no século XX ou dos muçulmanos nos tempos recentes. A questão que se coloca aqui é: quão conscientes somos dessas manipulações políticas? Quantas vezes compramos esses discursos sem refletir criticamente sobre os interesses que estão por trás? E isso nos traz de volta à centralidade da cidadania. Se pensarmos bem, a luta pela cidadania plena, pela aceitação e pelos direitos iguais, nunca foi apenas sobre quem entra no país, mas sobre quem é permitido fazer parte do sonho americano. O que significa, de fato, ser cidadão em uma sociedade onde a exclusão e o medo do diferente parecem ser parte intrínseca da construção dessa identidade. Uma última provocação que o livro nos deixa. A xenofobia não é apenas sobre os imigrantes. É sobre como definimos quem nós somos, sobre como escolhemos quem incluir e quem excluir. É um espelho que reflete nossos próprios medos, inseguranças e preconceitos. Então a pergunta que fica é: estamos preparados para confrontar esses medos e reimaginar o que significa pertencer a uma comunidade? Ou continuaremos presos nesse ciclo de exclusão, onde sempre há um outro a ser temido? Ao final deste episódio, deixo essas reflexões para vocês. Pensem em como nossas atitudes diárias, nossas conversas e até nossos silêncios podem perpetuar um ciclo de exclusão que atravessa gerações. Será que estamos prontos para questionar isso? Será que estamos dispostos a abraçar uma visão de mundo que não se baseia no medo do outro, mas na compreensão de que a diversidade é parte essencial de qualquer sociedade saudável? Agradeço a todos por nos acompanharem até aqui. Se esse episódio ressoou em vocês, se essas provocações trouxeram novos olhares, compartilhem o link com outras pessoas que possam se interessar por essa discussão. Porque, como sempre, é tempo para o entendimento. Até o próximo episódio.